Este vídeo revela uma instrução direta, prática e comprovada sobre prosperidade financeira baseada em Salmos 112 e nos princípios de Napoleon Hill. Você está disposto a assumir responsabilidade total pela sua vida financeira a partir de agora? Aqui não existe linguagem simbólica no começo, nem frases bonitas para agradar. Existe lei, ordem e consequência. Napoleon Hill afirmava que resultados financeiros são sempre efeito de uma causa interna, sustentada com disciplina. Salmos 112 confirma isso, ao apresentar um padrão claro de comportamento, decisão e postura que produz prosperidade de forma consistente, previsível e crescente. Se você observar com atenção, o texto bíblico não começa falando de dinheiro, ele começa falando de caráter, disciplina, propósito e gratidão. Isso não é religioso no sentido comum, é estrutural. O universo responde à vibração dominante de quem age com coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando essa coerência existe, a energia flui. Quando não existe, a estagnação se instala. Napoleon Hill chamou esse alinhamento de desejo ardente e organizado. A Bíblia descreve como temor consciente, agir com respeito às leis invisíveis que governam a vida. Não é medo, é entendimento. Quem entende se ajusta, quem se ajusta progride. Isso é poder aplicado à realidade. Salmos 112 afirma que a prosperidade permanece na casa daquele que pratica justiça. Justiça aqui não é moral abstrata, é fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há aplauso. É manter disciplina quando a emoção oscila. É sustentar propósito quando o resultado ainda não apareceu. É viver em gratidão mesmo antes da colheita. Liberdade financeira não nasce de impulsos, nasce de estrutura interna, nasce da repetição correta, nasce da decisão consciente de elevar a própria vibração por meio de hábitos alinhados. O dinheiro é apenas um efeito colateral desse processo. Fica até o fim, porque o que você vai ouvir não é opinião, é princípio. E princípios funcionam para qualquer pessoa que tenha coragem de aplicar. A partir deste ponto, cada palavra foi pensada para reorganizar sua energia, fortalecer sua disciplina e reposicionar você no fluxo natural da prosperidade. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um ímã controlado pela disciplina. Onde sua atenção permanece, sua energia se organiza. Salmo 112 reforça essa mesma autoridade ao mostrar que prosperidade não é evento, é permanência. Não aparece hoje e some amanhã. Ela se estabelece onde há constância. Hill afirmava que a riqueza é resultado direto de um propósito definido, sustentado por hábito. A Bíblia descreve o mesmo princípio quando afirma que a justiça do homem correto permanece para sempre. Permanecer exige disciplina diária, exige controle emocional, exige gratidão mesmo quando o cenário ainda não mudou. Aqui está a autoridade que você precisa reconhecer. Nem o universo, nem Deus respondem a intenções vagas. Respondem a decisões firmes. Respondem a comportamento repetido. Respondem a uma vibração estável. Quando você oscila, o resultado oscila. Quando você se alinha, o fluxo se abre. Liberdade financeira não é um prêmio, é uma consequência lógica. Ela acompanha quem assume responsabilidade total pela própria energia, pelo próprio foco e pelo próprio propósito. Isso é poder aplicado com consciência. Fica até o fim, porque cada bloco reorganiza uma camada da sua mente, e mente organizada cria realidade organizada. Hill não prometia facilidade, a Bíblia também não. Ambos prometem resultado para quem permanece. O problema não é falta de oportunidade, é excesso de dispersão. O problema não é o mercado, é a ausência de disciplina. O problema não é o dinheiro, é a vibração instável. Você tenta avançar, mas recua emocionalmente.
Decide hoje, abandona amanhã. A energia se perde, o propósito enfraquece e o universo responde com silêncio. Isso não é punição, é espelho. Reconhece agora esse padrão. Confronta sem culpa. Gratidão não é negar a realidade. Gratidão é aceitar o ponto atual e decidir avançar com consciência. Napoleon Hill dizia que a indecisão é o maior inimigo da riqueza. Salmo 112 mostra que o justo não se abala diante de más notícias, porque sua mente está firme. Firmeza gera liberdade. Firmeza gera poder. Firmeza organiza a energia. Quando você sustenta uma decisão, mesmo cansado, a realidade começa a ceder, não por magia, mas por coerência. Se isso está fazendo sentido, se inscreva agora, não como gesto automático, mas como sinal de compromisso com disciplina, propósito e crescimento consciente. Quem se compromete, permanece. Quem permanece, prospera. Existe um ponto exato onde muitas pessoas travam. Elas querem resultados sem mudança interna. Querem prosperidade sem estrutura emocional. Querem liberdade sem disciplina. Isso não funciona. Nunca funcionou. Napoleon Hill foi direto. O desejo precisa ser ardente, mas organizado. Emoção sem controle gera frustração. Controle sem emoção gera estagnação. O equilíbrio cria poder. O equilíbrio eleva a vibração. O equilíbrio sustenta a energia no longo prazo. Salmos 112 descreve alguém que administra bem seus assuntos. Isso fala de decisões financeiras simples, repetidas, conscientes. Gastar menos do que ganha, honrar compromissos, planejar antes de agir. Nada místico, tudo prático. Prosperidade cresce onde há ordem, ordem mental, ordem emocional, ordem financeira. A gratidão mantém essa ordem viva, porque impede a mente de entrar em escassez. Quem vive reclamando sabota a própria energia. Aqui você começa a entender. Não é sobre ganhar mais, é sobre se tornar mais consistente. A chave central é clara. Prosperidade segue quem governa a si mesmo. Napoleon Hill chamava isso de autodomínio. A Bíblia chama de sabedoria prática. Quando você domina seus impulsos, o dinheiro deixa de escapar. Quando você domina suas emoções, as decisões melhoram. Quando você domina sua rotina, o propósito se fortalece. Tudo isso eleva sua vibração de forma silenciosa, porém contínua. Salmos 112 afirma que o coração do homem correto está seguro. Segurança interior gera decisões melhores. Decisões melhores geram resultados melhores. Não existe atalho aqui. Existe processo. Energia bem direcionada cria expansão. Energia dispersa cria atraso. O universo responde exatamente a isso. Não julga, não favorece, apenas reflete. Este é o ponto em que muitos desistem porque exige responsabilidade. Mas é aqui que a liberdade começa a nascer. Chave 1. Estabilidade emocional consciente. Prosperidade não convive com descontrole. Prosperidade não cresce em ambiente de medo. Prosperidade não se sustenta sem disciplina. Repete isso internamente. Estabilidade gera poder. Poder gera liberdade. Liberdade mantém o fluxo. Napoleon Hill afirmava que a mente controlada atrai circunstâncias equivalentes. Salmos 112 confirma ao dizer que más notícias não abalam quem está alinhado. Isso é treino emocional. Isso é prática diária. Isso é decisão. Quando você reage menos, você escolhe melhor. Quando escolhe melhor, sua energia se organiza. Quando a energia se organiza, o universo responde. Se inscreva agora se você escolhe estabilidade em vez de impulso. Este canal é para quem decidiu crescer com consciência, disciplina e gratidão. O próximo bloco aprofunda os sinais claros de que a prosperidade começou a mover a seu favor. Chave 2. Generosidade estratégica. Salmos 112 afirma que o homem próspero reparte, empresta
e conduz seus assuntos com justiça. Isso não é caridade emocional, é inteligência financeira alinhada ao propósito. Generosidade aqui significa circulação consciente de recursos, tempo e energia. Aquilo que não circula apodrece, aquilo que circula com ordem se multiplica. Napoleon Hill ensinava que a mente próspera pensa em termos de valor entregue antes de pensar em recompensa recebida. Não por ingenuidade, mas por lei. O universo responde à utilidade. Quanto mais útil você se torna, mais caminhos se abrem. Isso exige disciplina, porque o impulso natural é reter por medo. Mas o medo contrai a vibração. A contração bloqueia o fluxo. Generosidade estratégica é decidir onde investir sua energia. É ajudar sem se prejudicar. É contribuir sem se anular. É entender que prosperidade financeira cresce quando há equilíbrio entre receber e entregar. Gratidão mantém esse equilíbrio vivo porque impede a mente de operar em escassez. Quando você age assim, algo muda internamente. A sensação de falta diminui, a clareza aumenta, o propósito se fortalece e decisões melhores começam a surgir de forma natural. Isso não é misticismo, é ajuste interno refletido externamente. Hill chamava isso de transmutação, usar emoções elevadas para direcionar energia criativa. A Bíblia descreve o mesmo efeito quando mostra que a justiça do homem permanece. Permanecer exige constância. Constância exige maturidade emocional. Maturidade emocional sustenta a prosperidade de longo prazo. Chave 3. Visão de longo prazo. Salmos 112 diz que a descendência do homem correto será poderosa na terra. Isso revela um princípio pouco comentado. Prosperidade verdadeira pensa além do agora. Quem vive apenas no curto prazo toma decisões fracas. Quem constrói com visão cria liberdade progressiva. Napoleon Hill insistia em planos definidos e persistência organizada. Não se trata de pressa, mas de direção. A energia segue o foco. Quando o foco muda toda semana, o resultado nunca se consolida. Quando o foco permanece, mesmo com ajustes, a realidade começa a se alinhar. Visão de longo prazo exige disciplina diária, pequenas ações repetidas, controle de gastos, investimento consciente, aprendizado constante. Tudo simples, tudo acessível, tudo ignorado pela maioria porque não gera excitação imediata, mas gera poder silencioso. Gratidão aqui tem papel central. Gratidão mantém a mente no presente enquanto o plano aponta para o futuro. Isso evita a ansiedade, evita a impulsividade, evita decisões baseadas em comparação. Quem se compara perde energia. Quem se concentra, acumula poder. O universo responde à clareza. Quanto mais claro é seu propósito financeiro, mais oportunidades compatíveis surgem, não por sorte, mas por alinhamento. Você começa a enxergar o que antes ignorava e age de forma diferente diante das mesmas circunstâncias. Esse é o ponto em que a prosperidade deixa de ser um desejo distante e passa a ser um processo em andamento. Chave 4. Constância inegociável. Salmo 112 declara que o justo não será jamais abalado. Essa frase não fala de ausência de crise, fala de estabilidade interior. Quem não se abala mantém direção mesmo quando o cenário muda. E prosperidade financeira depende exatamente disso. Direção mantida sob pressão. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que a persistência é o fator decisivo entre quem deseja e quem conquista. Talento sem constância falha. Inteligência sem disciplina se dispersa. Boa intenção sem repetição morre cedo. A riqueza responde à frequência, não ao entusiasmo passageiro. Constância não é intensidade. Constância é compromisso diário com o básico bem feito. É acordar e executar o que precisa ser feito mesmo quando a emoção não coopera.
É manter controle financeiro quando surge a tentação. É seguir o plano quando o resultado ainda não apareceu. Isso organiza a vibração. Vibração organizada sustenta energia. Energia sustentada constrói poder ao longo do tempo. Aqui, muitos desistem porque confundem cansaço com sinal de parada. Não é. Cansaço é parte do processo de transmutação. Hill ensinava que energia emocional, quando não desperdiçada em reclamação, pode ser convertida em força criativa. A Bíblia confirma esse princípio ao mostrar que o coração do homem correto está seguro. Segurança interior não depende do saldo bancário, depende de disciplina interna. Constância cria identidade. Identidade cria padrão. Padrão cria resultado previsível. Quando você repete decisões corretas, mesmo pequenas, o universo começa a responder de forma diferente. Oportunidades surgem, pessoas certas se aproximam. Ideias práticas aparecem, não por acaso, mas por coerência. Salmo 112 afirma que a prosperidade permanece na casa desse homem. Permanecer significa que não entra e sai, não sobe e cai. Permanece porque foi construída sobre estrutura, não sobre impulso. Estrutura emocional, estrutura mental, estrutura financeira. Esse é o ponto em que a liberdade começa a se tornar real, não como promessa distante, mas como sensação interna de controle. Controle do tempo, controle das escolhas, controle da própria energia. Gratidão mantém esse controle saudável porque impede a mente de cair na ansiedade ou na comparação. Agora, este é o momento do compromisso. Se você escolhe constância acima de desculpa, comenta "Eu confio". Esse comentário não é interação comum, é um selo mental, uma declaração de alinhamento com disciplina, propósito e crescimento contínuo. E se inscreva no canal, não por hábito, por estratégia, porque tudo que reforça diariamente sua vibração correta fortalece seu caminho. O próximo bloco encerra este ciclo e fecha a espiral. E quem chega até lá, não volta ao ponto inicial. Nada do que foi dito aqui funciona se ficar apenas no entendimento intelectual. Prosperidade não responde ao que você concorda, ela responde ao que você pratica. Salmo 112 não é um texto para ser admirado, é um padrão para ser vivido. Napoleon Hill não escreveu para inspirar emoção, escreveu para provocar ação disciplinada. Chegando ao fim, a pergunta final é simples e direta. O que muda a partir de agora? Porque a partir do momento em que você compreende, a responsabilidade é sua. Ignorar depois de entender gera estagnação. Aplicar, mesmo lentamente, gera movimento. E movimento consistente altera destino. Salmo 112 termina mostrando alguém que não vive em pânico, não vive reagindo, não vive correndo atrás, vive com firmeza, vive com clareza, vive com poder silencioso. Essa é a verdadeira prosperidade financeira. Não é só dinheiro entrando, é paz permanecendo, é liberdade emocional, é energia organizada, é propósito sustentado. Napoleon Hill chamava isso de sucesso definitivo, não aquele que aparece e desaparece, mas o que se mantém porque foi construído sobre disciplina, gratidão e constância. Quando você alinha pensamento, emoção e ação, o universo não tem escolha a não ser responder. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. Agora tudo fecha em espiral. Disciplina gera clareza. Clareza fortalece o propósito. Propósito organiza a energia. Energia elevada ajusta a vibração. Vibração correta atrai oportunidades. Oportunidades exigem decisão. Decisão repetida cria constância. Constância constrói prosperidade que permanece. E o ciclo recomeça, em um nível mais alto. Não espere sentir vontade, decida. Não espere segurança, construa. Não espere sinal externo, seja o sinal. Se este conteúdo organizou algo dentro de você, se trouxe firmeza em vez de euforia, então você está no caminho certo. Prosperidade verdadeira é silenciosa no início. Ela começa como postura, como escolha interna, como compromisso invisível. Comenta agora "Eu confio". Confio no processo.
Confio na disciplina. Confio que, aplicando princípios, o resultado vem no tempo certo. E permaneça neste canal, porque tudo aqui é construído para fortalecer sua mente, sua energia e sua estrutura interna. Quem permanece, avança. Quem avança, prospera. Quem prospera, sustenta.